Farley, qual que é a maior heresia pregada nos dias de hoje pra você? Caramba, mano, que pergunta. Os caras são criativos para fazer heresia, né? Mas eu acho que o maior risco para a igreja hoje, cara, é justamente a hipergraça. Ela é a maior ameaça. Por quê, cara? Quando você... Olha o que ele disse. A pergunta foi o seguinte: eu falei, qual para você é a maior heresia pregada hoje nas igrejas? E aí ele falou, caramba, olha que tem muitas, porque o pessoal é bem criativo com relação a criar heresias. Mas, para mim, a maior heresia hoje é a super ou hipergraça. O que isso significa? Prestem bastante atenção. Se você puder deixar de fazer o que estiver fazendo para prestar atenção no que ele vai falar, porque isso me abençoou e confirma o que eu venho falando aqui. Ou seja, eu não sou a única voz no deserto a gritar sobre isso, não sou o único maluco. Tem um outro maluco aí também que pensa igual. Quando você olha o quadro da igreja nos últimos dias, vamos pegar o Apocalipse e vamos pegar as cartas de Paulo. Eu sei que a gente acredita num grande avivamento, um grande derramamento do Espírito nos últimos dias, mas, cara, quando você olha toda a história, quando você olha a Bíblia e você olha a história dos avivamentos, sempre foi sobre um remanescente. Isso nunca tocou todo mundo. Pô, mas a segunda pregação de Pedro alcançou 5.000 pessoas, mas, cara, eram milhares de judeus ali. Então, sempre é um remanescente. Então, eu acredito num grande avivamento, um grande derramamento nos últimos dias, mas o quadro da igreja dos últimos dias, ele não é um quadro de avivamento. Ele é um quadro de apostasia, cara. Então, quando você vê Paulo falando para Timóteo, Paulo estava preso. Olha o que ele diz, pessoal, que é muito importante. O quadro da igreja nos dias de hoje não é um quadro de avivamento, é um quadro de apostasia. E ele está 100% certo. Mas Gustavo, lá em Joel, diz que nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre todos e os velhos teriam sonhos, jovens profetizarão e etc. Nós não estamos nos aproximando do final? Você acredita piamente, seriamente, que nós somos a última geração e que os nossos dias já estão contados, que não vamos viver nem um dia a mais, nem um dia a menos? Por isso essa história de elixir, do prolongamento da vida que o ET Bilu do Urandir anda apregoando aí como tecnologia, isso é uma mentira deslavada e satânica. Não vamos viver um dia mais nem um dia menos. Todos os nossos dias estão contados. Então, o que a Bíblia fala na 2 de Tessalonicenses? Que antes da manifestação do anti-Mashiach, haverá apostasia. E essa apostasia, por favor, tome isso muito a sério. Essa apostasia está acontecendo diante dos nossos olhos de vento em popa. Numa prisão em Roma, na prisão Amertina, que era um buraco, cara, sabendo que ia ser morto, tanto que ele só sai de lá para ser decapitado. Provavelmente ele nunca chegou a encontrar Timóteo de volta. Então ele está falando de toda a desgraça, que ele foi preso, que Onesíforo teve que ir reanimá-lo, que ele teve a sua defesa e ninguém apareceu para ele. Ele está pondo um quadro de desgraça. E daí chega uma hora que ele fala assim, você acha que o pau está fechando? Ele diz assim, pois nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então ele diz, cara, vai piorar. E aí o que ele fala? Ele fala do amor esfriar, de se desviar da sã doutrina. Então a real é que o quadro da igreja dos últimos dias, ela não é de uma igreja avivada, mas é de uma igreja apóstata. Cara, na minha humilde opinião, não tem nada que prepare melhor a igreja para a apostasia do que a hipergraça. Sabe por quê? Porque a condição, cara, para o cara mudar de vida é o arrependimento. E já não se fala mais. Cara, por quê? Porque o que é uma conversão? A gente usa essa expressão conversão. Cara, conversão é assim, eu tô indo para uma rota, para um destino, para um alvo, e aí, de repente, algo é tão chocante para mim que eu dou uma volta de 180 graus. E eu faço o caminho totalmente contrário. Né? Então, e para que uma conversão aconteça, precisa ter um choque, uma transformação, um arrependimento. A hipergraça leva o cara a viver uma vida desgraçada, mergulhado no pecado e que ele acha que está certo. Cara, qual é a salvação
e a solução para esse cara. Então o cara tá com a vida toda arrebentada, traindo a esposa, todo zoado. Você fala, cara, você precisa se arrepender, consertar a sua vida. Não, cara, Deus me ama. Já ouvi isso. Não, cara, não preciso pedir perdão. Não é isso que os pastores, os ungidos estão pregando somente? Que Deus é amor, que Deus é amor. A pessoa está com a vida toda errada, a pessoa, conforme ele diz aí, está traindo a esposa, ou a esposa está traindo o marido. Não, mas Deus me ama. Continuando. Para minha esposa, cara, pedir perdão para Deus. E, cara, tá tudo certo, Deus me perdoa, porque Deus é amor, porque você é religioso, você faltou a palavra agora. Esqueci. Conservador. Puxa, esqueci, cara, a palavra. Faltou. Então, é a pior condição, porque esse cara não se arrepende, cara. Sim. Né? Então, se esse cara não abre os olhos dele para falar, cara, tá tudo errado, eu preciso mudar a minha vida. Cara, não tem... E é o lugar que o diabo quer esse cara. O cara tá dentro da igreja, cumprindo alguns protocolos, com a vida totalmente ferrada, achando que tá em Deus. Cara, não precisa fazer esse... Não, é só deixar esse cara seguir o destino dele. Exato. E eu vejo, assim, a igreja mergulhando nisso. Eu lembro que, cara, eu imagino que isso tenha sido em 2006, mais ou menos. Eu fui numa livraria evangélica e eu lembro que um amigo meu era gerente. Eu falei assim, cara, me diz o que mais vende aqui hoje. Ele falou, cara, nesse momento tá fácil. O livro que eu mais vendo é esse aqui. E ele pegou o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning. E eu lembro que eu falei, vou levar esse livro, quero ler. E, cara, eu vou te dizer, o Brennan Manning escreve muito bem. Eu chorei lendo o livro do cara. Sim. Mas quando eu terminei, eu falei, cara, isso aqui é perigoso. Porque é só o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus te ama. Você tem que confiar no amor de Deus, porque é o amor de Deus. Tá vendo? É só o amor, é o amor de Deus. O Mapa Astral anda pregando isso. Caio Fábio anda pregando isso. O Felipe Heydrich anda pregando isso. A maioria desse pessoal anda pregando isso. É só o amor de Deus, o amor de Deus. Esquecem que quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Ele veio como cordeiro, foi sacrificado, mas agora quando ele voltar, ele vai voltar glorificado e como juiz. Nós temos um presidente que o versículo que não sai da memória dele é: e conhecereis a verdade vos libertará. E até esse versículo não tem sido mais pregado dentro dos templos, porque os pastores estão comprometidos. Nós estamos chegando ao fim, meus irmãos. Nós estamos chegando ao fim. Eu estou vendo isso daqui a cada dia neste país. Esse país está sendo propositalmente destruído. Nós estamos chegando ao fim. Continuando. Eu falei, o cara não mostra nenhuma vez o outro lado da moeda, cara. Sobre eu amar a Deus, sobre eu me comprometer com Ele. E eu lembro que eu voltei para a livraria evangélica, eu mostrei para o meu amigo e falei, cara, essa mensagem aqui vai varrer a igreja nos próximos anos. Isso aqui é um veneno, cara. Isso aqui vai se espalhar de um jeito. Eu achei que você ia falar do Joseph Prince. É que o Joseph Prince veio depois, né, cara? Então o Joseph Ele foi Prince... o escândalo da graça? Não. É, o escândalo da graça. Ele é o papa da hipergraça, né? Então... E, cara, é um cara que escreve bem, que constrói bem e fala muitas verdades. Agora, esse que é o risco, né? De caras como o Caio Fábio, por exemplo, que é um cara que fala muitas verdades e no meio, cara, ele coloca o desvio doutrinário. Sim. E o cara engole tudo com farinha. Essa é a grande verdade. Olha o que ele diz, né? O que vem sendo também falado aqui para vocês. O que esse pessoal faz? Eles falam muitas verdades, mas ali no meio dessas verdades tem aquela mentira que prejudica, que é danina, que danifica aquelas verdades que foram ditas. Aí a pessoa que não sabe filtrar o que ouve, ela toma aquela mentira como também uma verdade. Caio Fábio é mestre em fazer isso. Mapa Astral, até cabala ele está ensinando. Então isso é perigosíssimo. Isso é o fermento. É o fermento dos fariseus, que está levedando toda a massa.
né? Porque nós temos uns amigos aí que falam muita besteira, né, cara? E é tão ruim que você vê fácil. Né? Não dá. Agora, pra mim, o cara... É mais amigo teu do que meu. Mas... Na verdade, nem amigo não era mesmo. Mas é tanta bobagem que fica fácil. Eu até brinco, né, cara? Não se fazem mais hereges como antigamente, né? Porque cara, os caras eram bons, cara. Não, era construído. Te dava até você deixa eu pesquisar. Assim, cara, tá errado, mas eu não sei direito onde, né? Vou ter que gastar uns dias estudando aqui. Tá errado, mas eu não sei o que é. Agora tá muito fácil. Mas cara, isso a igreja abraça isso muito fácil, né? E eu lembro que um dia eu preguei uma mensagem, cara, na igreja, tava cheio. É uma mensagem chamada pelos meus frutos me conhecerei, que fala de você olhar seus frutos e descobrir quem você é. E, cara, eu regaço a hipergraça nisso também. Falo de pecado. Aí os amigos meus me falaram que diz que no meio da pregação levantou umas senhoras, cara, e saíram braba, batendo o pé. E ele ouviu a conversa delas. A gente vem pra igreja pra se sentir bem e daí fica ouvindo essas coisas só pra se sentir mal. Não vou mais vir aqui. Mas olha o conceito. Não, eu vou pra igreja pra me sentir bem. O Luiz Hermínio que fala, né? Que a boa mensagem não é aquela que você sai feliz, que você sai feliz com o pregador, mas aquela que você sai triste com você mesmo. E esse é o poder que a palavra tem de te confrontar, de te alinhar, de te transformar. Né? Agora, quem quer isso, né, cara? Mano, eu puxei Joseph Prince aqui, aí tem um livro aqui dele já de cara, assim, A Revolução da Graça. Olha aí embaixo. Experimente o poder de viver livre da derrota. Cara, e tem até algo que nos entristeceu nesse tempo recente por causa de uma grande igreja referência no mundo todo que tem surgido muitas coisas a respeito, documentário e tudo mais, e deixa a gente triste, cara, porque tudo que a gente vê aponta que os caras realmente abraçaram essa teologia, abraçaram essa causa dessa doutrina. Se é de quem eu penso que você está falando, é uma igreja que abraçou a doutrina do Joseph Prince. E, cara, eu vou te dizer, você vai dar fruto de acordo com a sua doutrina. Exato. A sua doutrina, cara, porque ela é o prisma pelo qual você enxerga, cara. Ela vai frutificar de acordo com a doutrina que você acredita. Né? Então não tem como você, cara, ensinar que na verdade, Deus te ama, cara. E o que você fizer não importa para Deus, que é o que o Brennan Manning ensinava, por exemplo. Tá vendo? Deus te ama, então não importa o que você fizer para Deus. Deus te ama. Não importa o que você fizer. A pessoa pode matar, roubar, adulterar. Deus te ama. O amor dele cobre multidão de pecados, etc. e tal. Ele é juiz, meus irmãos. Ele não virá mais como cordeiro. Ele virá como juiz. Cara, quando você olha para a história dele, primeiro que até onde eu sei ele nunca foi protestante, né? Ele era um sacerdote católico, né? Aí ele deixou a batina para casar. Cara, foi e voltou no alcoolismo a vida inteira, sei lá quantas vezes. Deixa bem claro isso nos livros, né? Então, eu vi um vídeo dele que ele tá pregando no lugar e ele fala assim, olha, eu tô convencido de que quando eu estiver diante de Deus, a única coisa que Deus vai querer saber de mim é se eu confiei no amor dele. O resto não interessa. Caramba! Cara, com certeza tem isso na internet ainda. Cara, quando você tem uma doutrina dessa, cara, que tipo de fruto você vai dar? Tipo, não importa para Deus. Deus não tá nem aí, né? Agora, cara, como isso mexe com o amor de Deus, inclusive. Porque, vamos pensar pelo outro lado. Não, Deus me ama, então ele perdoa toda a presepada que eu faço com a minha esposa, traindo ela. Cara, mas e o lado da esposa? Que Deus de amor e justiça é esse que o marido pode fazer o que quiser e Deus não se importa com a justiça? Vamos pensar assim, cara, eu sou pai de 2 meninas. Eu amo minhas filhas. E se alguém vier abusar delas, eu vou falar, não faça isso. Mas se você fizer, tá tudo bem também. Eu vou te perdoar. Cara, que amor é esse? É o amor só por quem abusou e o amor por quem é abusado. Então, o amor de Deus, ele é completo, cara. A justiça de Deus, ela é uma das faces do amor de Deus. O fato de Deus amar implica necessariamente em Deus ser justo também. Agora, você começa a perder
é todos os parâmetros, né? Então, tipo, poxa, você arrebentou o cara lá que baixou em outro menino na sua igreja, cara, mas não é só ele que eu tenho que amar, eu tenho que amar quem foi assediado. Sim. Eu tenho que amar quem está exposto ali. Então, é uma conta meio besta, né, cara, meio religiosa. E eu acho muito interessante, cara, porque você fala tanto... As pessoas tentam pregar um Jesus que só amou. Cara, mas vai lá para as cartas, para as igrejas da Ásia, a partir de Apocalipse 2, falando de Jezabel. Deus fala para o anjo da igreja, eu tenho contra você, que você tolera a mulher chamada Jezabel. Cara, olha que pesado, Jesus falando, eu tô contra você, porque você tolerou. O que ele está dizendo? Você viu que tinha pecado, e você deixou. Ele está dizendo, ela está assediando as pessoas, ela se desprofetiza, ela ensina falsas doutrinas e enreda essas pessoas sexualmente. E aí Jesus diz, eu estou contra vocês. E ele ainda diz assim, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas porque se não se arrependeu do seu pecado, agora eu vou ferir ela, eu vou matar seus filhos, eu vou trazer grande aflição para aqueles que se prostituíram com ela. Cara, esse é Jesus. Agora não, Jesus só amou. Mas, cara, o amor, ele fala de proteção, de cuidado. Então, como que eu amo a igreja? Eu não zelo por ela de proteção. Como, por exemplo, a minha situação. Como eu posso falar que eu amo a minha esposa se eu não estivesse cuidando dela? Se eu não tivesse largado tudo para cuidar dela? Que amor é esse? Agora que ela mais precisa do meu apoio, mais precisa de mim, não, fica aí, isso é frescura tua, eu vou ali fazer a minha live, coisa e tal. Que amor é esse? É um amor de boca. É um amor falso, apenas de palavras e não de atitudes. Então, infelizmente, tem muita gente frequentando os templos CNPJ que dentro do templo é uma coisa, fora é outra completamente diferente. Dentro do templo carregam aquela capa de cristão, fora fazem tudo aquilo que os seus desejos e a carne pede. Por quê? Não, porque Deus me ama. Ele não vai me deixar perecer. Ele me ama. Mas conforme esse pastor falou aí, mas espera aí, poxa, o cara está traindo a esposa. E o amor, então, para com a esposa? Ele só ama você que está traindo a sua esposa, você adúltero. E a esposa que está sofrendo dano, ele não ama, não? Ele é justo. Mas esse tipo de pregação não traz dinheiro. Esse tipo de pregação já foi abandonado. Falar de pecado nas igrejas já foi abandonado. É só Deus e amor, você vai vencer, você vai prosperar. Tornou-se comércio. Por isso que o amor está se esfriando. Por isso que a apostasia é um sinal claro e evidente. O que está acontecendo hoje, a apostasia, é um sinal claro e evidente que somos a última geração e que o anti-Mashiach está por se manifestar. Do lobo, cara. Então é muito simplista, às vezes, o pensamento e você não vê o desdobramento, né? Então eu vejo, cara, principalmente Paulo, que traz a doutrina da igreja, e como ele coloca essa posição dos presbíteros de guardar a casa. Quando você olha no Antigo Testamento, os anciãos, né, eram aqueles que sentavam nas portas da cidade de refúgio, é eles que deixavam as pessoas entrar ou não. O assassino, você lembra disso que fala da cidade de refúgio, que fala do assassino, né, aquele que matou de propósito ou Sim. matou sem querer, mas o ancião era o cara que ficava na porta. E se o cara entrasse, ele fosse julgado e considerado um assassino, ou seja, aquele voluntário que fez o mal, cara, era o ancião que colocava para fora. No Novo Testamento, o pastor ali vai ser chamado de presbítero. O presbíteros no grego é o ancião, é o mesmo papel. Então você zela pela casa, e esse zelo fala de amor. E o zelo, às vezes, é tirar alguém da comunhão. Depois Paulo vai falar assim, ele fala, olha, eu já falei por carta que vocês devem expulsar fulano de tal do meio de vocês. Ele está falando de alguém que se relacionou sexualmente com a mulher do pai, não a mãe, com certeza uma madrasta.
Ele diz, quando vocês estiverem juntos, façam como se eu estiver aí e expulsem do meio de vocês essa pessoa. E ele diz, eu já entreguei o corpo dele para Satanás para que de alguma forma talvez o espírito seja salvo. O que ele quer dizer, cara? Alexandre lá. O mais alto nível de repreensão é a quebra de comunhão. Mas até a quebra de comunhão tem como objetivo fazer a ficha cair para o cara. O que Paulo está dizendo? Vamos tirar esse cara da comunhão, vamos tirar a cobertura. Porque quando o diabo tocar ele, talvez ele encontre um lugar de arrependimento e mesmo arrebentado, ele encontre um lugar de salvação. Agora, quando a gente pega o cara que está com a vida toda errada, dentro da igreja, vivendo como ímpio, e se trata esse cara como se tivesse tudo bem, esse cara não encontra um lugar de arrependimento. Então é muito sério isso, cara. A galera tá no deliberado, né? Então... são muitos erros, né? Cara, uma coisa que eu vejo todos esses anos que me entristece muito o meu coração, principalmente quando a gente vê um período de muitos pastores caindo em adultério, principalmente, né? Cara, como que... É mesmo, né, gente? Vocês já pararam para pensar quantos escândalos de adultério de pastores? Vamos colocar aí, dos últimos 3 anos, quantos pastores caindo em adultério? Olha, por exemplo, a igreja do Valdemiro. Valdemiro não caiu em adultério, mas se o trabalho dele fosse, vamos colocar assim, de Deus, ele não estaria fechando igrejas, ao contrário, estaria abrindo. O próprio Silas Malafaia também está passando por problemas financeiros porque a pandemia quebrou todo mundo. Ele tem até uma editora em recuperação judicial. Então existe um desespero porque esse pessoal não edificou um povo convertido, um povo correto, um povo que faz o que é certo diante dos olhos do Todo-Poderoso. Esse pessoal criou a cultura das pessoas de um Deus que toma cá, dá lá, toma aqui, dá ali. Ó, te dou isso, eu quero isso. Quer dizer, uma barganha. Não é uma coisa espontânea, é uma barganha. E o desespero tornou-se tão grande que esse pessoal pegou o culto que eles faziam dentro dos templos CNPJ e colocaram aqui, nessa plataforma. E aí vende curso, vende isso, vende aquilo outro. E isso está uma bagunça, pessoal. Conforme esse pastor diz aí, todas as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor estão endereçadas ao anjo da igreja. Tenho, porém, contra ti isso. Tenho, porém, contra ti isso. Apenas uma não recebeu reprimenda. A gente entende que trata isso? Paulo coloca tanto para Timóteo como para Tito as características que um presbítero deve ter. Então ele fala de 15 características explícitas e uma implícita, certo? Então ele está dizendo assim, Timóteo e Tito, quando vocês forem estabelecer um presbítero, vocês precisam observar todas essas características. Uma delas é ser marido de uma só mulher. Então se o cara é presbítero, ele está dizendo, eu cumpro esse pré-requisito. Quando esse cara cai em adultério, cara, ele deixou de ser qualificado. Então ele precisa ser afastado para ser tratado. Eu lembro de uma situação assim, de um pastor que foi afastado e, cara, indeterminadamente. E era um cara muito querido pela igreja. Ele foi publicamente, confessou seu pecado, falou, eu adulterei, eu traí minha esposa, né? Por quê? Porque a gente entende que o cara ele tem que pedir perdão no nível de influência que ele exerce, né? Então, a gente dá um exemplo assim. Eu tenho um jovem lá na igreja, ele não mora com os pais, ou seja, não está debaixo da tutela, e ele não tem função nenhuma na igreja. Cara, ele caiu em algum pecado, ele confessa para Deus e confessa para a liderança. O cara é um líder de célula, ele não pecou, cara, só com essa pessoa que ele caiu. Ele pecou contra a igreja. Ele vai confessar para quem se colocou debaixo da autoridade dele. Cara, ele é um pastor, ele não pecou, ele pecou contra a esposa, ele pecou contra os filhos, ele pecou contra a igreja. E o processo de restauração é pedir perdão para todo mundo. Eu falei, não existe adultério sem confissão
pública para a esposa, que seja perdoado. Por quê? Porque se você sai aqui e você dá um soco na cara do seu vizinho, você não pode vir para Deus só e falar, Deus me perdoa, tá tudo resolvido. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir perdão contra quem você pecou. Cara, é a mesma coisa. Então você tem que pedir perdão para a igreja que você feriu. Você pecou contra a igreja, você pecou contra a esposa, você pecou contra a confissão de perdão é a confissão de cura, né? Exatamente. Então, cara, aí teve um pastor assim, confessou publicamente diante da igreja, tudo certinho. E esse cara ficou no banco. Um dia, uma irmãzinha que gostava muito do pastor chegou assim e falou assim, eu quero entender uma coisa, por que vocês estão castigando o pastor? Assim, como assim castigando? Por que você acha que a gente está castigando ele? Ele já não confessou? Confessou. Vocês não acreditam que ele se arrependeu? Não, a gente acredita que ele se arrependeu. Vocês já não perdoaram ele? Claro que perdoamos ele. Então, peraí. Então, se ele confessou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, a gente perdoou, por que ele não pode mais... Por que ele não pode exercer o ministério? Eu falei, você está confundindo as coisas. Ele não está exercendo o ministério, não é por falta de perdão. É porque ele comprometeu o testemunho. Para ele entrar numa posição de presbítero, ele tinha que ter o testemunho de seu marido de uma só mulher. Ele não tem mais isso. O testemunho foi comprometido. Então, para ele entrar nesse lugar de volta, o testemunho precisa ser reconstruído. Agora, quanto tempo que leva para restaurar esse testemunho? Cara, isso é restaurado diante da igreja, não é diante da liderança. Com o tempo, a igreja vai voltar a falar, esse cara é um homem de Deus, ele é um marido de uma só mulher. O dia que o testemunho for restaurado, eu entendo que ele pode voltar a exercer o ministério. E, cara, sinceramente, isso é uma coisa de anos, né? Tá aí. Essa mensagem eu achei sensacional. Porque isso a gente não vê mais. A gente vê um evangelho comercial sendo pregado. Mas isso, meus irmãos, não é motivo de preocupação. Pelo contrário, é motivo de alegria. Sabe por quê? Vamos ver aqui. Apostasia. Concordância de Strong. Apostasia. Deserção, revolta. Palavra original, aí vem no grego, parte do discurso, substantivo feminino. Transliteração, apostasia, vem até a ortografia fonética. Definição, deserção, revolta. Uso, deserção, apostasia, revolta. Aqui vem ainda mais explicações. 646, apostasia. Também significa deixar, partir, que é derivado de 575 apó, longe de, e 2476 esteme, ficar. Propriamente partida, implicando deserção. Apostasia, literalmente uma partida de uma posição anterior. Então, o que o texto sagrado nos ensina? 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: entretanto, em relação à vinda do nosso Salvador Yeshua, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia de Yeshua já chegou, ou melhor, o dia de Adonai já chegou. Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia, ou seja, o dia de Adonai, o dia da vinda dele, não virá antes da apostasia, que é a deserção ou uma partida de uma posição anterior. Então esse dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Ou seja, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em Timóteo também, na 1 de Timóteo, capítulo 4, diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos
algumas pessoas apostatarão da fé. Não é o que nós estamos vendo hoje. E por que essas pessoas apostatarão, desertarão da fé? Eu lembro, quando eu servi na aeronáutica, no parque de material bélico, teve um cara que desertou, o quartel mandou a polícia da aeronáutica PA ir na casa do cara e buscar o cara. Ele cumpriu pena de 30 dias preso dentro do quartel e depois ainda foi obrigado a cumprir o tempo do serviço militar dele. Aí ele gostou, o sem vergonha gostou, queria pedir um engajamento, disseram, não, aqui você não fica. Então veja bem, o Espírito diz claramente, no Acharit Hayamim, ou seja, nos últimos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé, não todas, algumas. E quais serão os motivos dessa apostasia ou dessa deserção? Por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Agora, meus amigos, entra o X da questão. Algumas pessoas apostatarão da fé por darem atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Você vai num templo hoje, ou melhor, não hoje, isso já vem de vários anos. Eles falam para você que aquele santinho de barro, de pedra, de gesso, de metal, que a pessoa tem dentro de casa é idolatria. Você leva para a igreja, eles vão destruir aquilo, mas te dá a rosa, te dá o pão, te dá a lâmpada, te dá o óleo, te dá a água da fonte que Gideão e os 300 beberam. Fazem você aceitar o beijo para ir lá em Israel, participar de uma caravana. Pega aí, leva um pouquinho de terra da Terra Santa, leva para tua casa, para Deus te abençoar. Isso é macumba gospel. Isso é idolatria gospel. E esse evangelho não tem base nenhuma. Quando a pessoa passa por uma situação, como, por exemplo, a que eu estou passando agora, que nós estamos passando agora, minha esposa e eu, essa pessoa não tem base. Essa pessoa não tem os pés no chão porque ela não acredita, ela não sabe em quem ela crê. E ela entra em parafuso, porque essas pessoas, elas precisam ver, tocar, sentir algo. Quantos estão sentindo aí? Senti um arrepio, eu tive um sonho com isso, eu vi, tive uma visão e coisa e tal. Precisam ver, tocar, sentir alguma coisa para poderem crer. A palavra somente não é suficiente. Não é. Aí surge, por exemplo, o sistema Dáquila, o Rafael Hungria falando um montão de heresias. O Luiz César, a Luz Venceu, falando um montão de besteiras. E fazendo lives com pessoas que se dizem cristãs. E você vê 10, 15 mil pessoas nessas lives. Aí vem os rabinos, como aquele que eu já toquei vários áudios dele aqui, brasileiro que mora lá em Israel, falando em reencarnação, em Cabalá, Cabalá na veia, e coisa e tal. As pessoas, dão ouvidos. E agora, eu tenho notado, e vou dar nomes aos bois. Desde quando Dáquila, o Rafael Hungria, veio com essa historinha de que o que está escrito na Bíblia é mentira, é uma cópia dos manuscritos, dos manuscritos sumérios, que não houve apenas um dilúvio, houveram vários, que Adão e Eva foram criados pelos Anunnakis e tantas outras besteiras. Agora tem um montão de gente falando isso. Caio Fábio já falou sobre isso. Que a visão lá de
Ezequiel 10, 4 rodas, uma por dentro da outra, e uma figura que tinha 4 olhos, e quando a roda se movia, aquela figura também se movia. Ele falou que aquilo é uma nave espacial. Daniel, mapa astral, anda ensinando o poder das pedras, e agora casou-se com uma outra esotérica, que também agora juntou a fome com a vontade de comer. E eles estão brigando entre si. Está lá uma treta tremenda entre o Caio Retorno de Jedi Fábio, o herege, com o Daniel Mapa Astral. Aí surge no cenário um cara chamado Pablo Marçal, cheio de ciência de manipulação. Você tem que mentalizar, eu vou destravar a nação, coisa. São palavras-chave. Mentaliza isso, mentaliza aquilo e coisa e tal. Nós vamos destravar o país. O Diego Rox fez um vídeo expondo quem é o Pablo Marçal. Vejam lá o vídeo do Diego Rox. O cara até preso já foi. Até preso já foi. E tá aí agora numa treta com o Silas Malafaia. Silas Malafaia também dispensa apresentações, né? Dispensa. O cara já botou até bateria em cima do altar dele. Bloco carnavalesco. Unidos do Silas Malafaia. E foi semana passada? Sim, semana passada, eu vi uma live do canal Teologia Reversa do Antônio Miranda com aquele professor Sabino, aquele que disse que cânhamo era maconha, e eu desmenti ele ao vivo. Não com ele, mas fiz um vídeo react. Ele falou que se queimava maconha como incenso no altar do Todo-Poderoso. E ele fala que cânhamo é o mesmo que maconha e não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas díspares como o dia e a noite. E eles fizeram uma live em que eles pegaram a criação e eles destruíram com Gênesis. Porque Gênesis fala que Elohim é plural, de El ou Eloá. Então eles falam, não foi só um Deus quem criou o mundo, foram vários deuses. Olha a coisa como está, meus irmãos. Foram vários deuses que criaram o mundo. Mas plural precisa ser 3? Não. Mais de um já é plural, pai e filho. E eu até pensei, não, tem que fazer uma live para responder esses caras. Esse tal de professor Sabino, ele está falando um montão de mentiras, mas foi uma ginástica mental tremenda. Ele e o tal do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. E o cara caçou, um vídeo dele não aguentei, eu coloquei uma resposta lá, até hoje ele não me replicou. Já convidei ele, não pessoalmente porque eu não tenho contato dele, mas já convidei publicamente para um debate. Eles acabaram com o Gênesis. E com deboche. Aí eu fui lá na parte de comentários e falei o seguinte, para vocês dois, Isaías 46, 9 e 10 é mentira. E eles mesmos caem em contradição. E eles também, tanto Sabino falou que o livro de Gênesis é uma história científica. Uma cópia muito mal feita dos escritos dos sumérios. Aí, vamos ver o que diz Isaías 46, 9 e 10. Diz assim: lembrem-se do que aconteceu no princípio, tempos atrás. Eu sou Adonai, não há outro. Então, o professor e Antônio Miranda do canal Teologia Reversa, se aquilo que vocês disseram é verdade, que o mundo foi criado por vários deuses, e aí até vocês citaram Marduk e tantos outros, que são divindades pagãs, demônios. Vocês riram da criação, falaram que o autor do Gênesis praticamente era um analfabeto, que é uma cópia muito mal feita dos escritos dos sumérios. Então vocês estão chamando o grande profeta Isaías de mentiroso. Porque ele diz assim, olha, Isaías 46, 9 e 10. Eu coloquei no comentário da live de vocês.
Lembre-se do que aconteceu no princípio, tempos atrás. Eu sou Adonai, não há outro. Eu sou Adonai e não há ninguém como eu. No princípio, anuncio o fim. Aí entra a palavra profética Bereshit, que você, professor Sabino, como professor de hebraico e grego, deveria saber o significado da palavra Bereshit, que quer dizer, é formada por 3 palavras e cada letra que forma a palavra Bereshit é pictográfica, ou seja, são representadas por sinais, e quer dizer o filho de Eloá com a cabeça cheia de espinhos colocada em um madeiro. Então, essa palavra se cumpriu no início, que anuncio no princípio, anuncio o fim. Proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram. E digo que meu plano será mantido. Farei tudo o que me agrada. Então vocês estão chamando o grande profeta Isaías de mentiroso, porque Isaías diz aqui, eu sou Adonai e não há outro. Em referência a Yahweh Tzevaot. O golpe está aí, cai quem quer. Comece a observar. Olha, eu não recomendo que você veja não, mas até por curiosidade, essa live que o professor Sabino fez com o Antônio Miranda do canal Teologia Reversa, heresia do início ao fim. Eles simplesmente pegam a Bíblia e mandam jogar no lixo. É uma figura de linguagem, né? Porque eles destroem. Eles falam que o autor do Gênesis fez uma cópia mal feita dos escritos sumérios. Eu tenho aqui um estudo, e tudo é acadêmico. Não, está aqui o Antônio Miranda, então. Não, olha, é um estudo acadêmico e coisa e tal. A mesma academia ou acadêmicos que têm propagado mundo afora que isso aqui salva vidas. Quando na realidade tem gente com AIDS, tem gente morrendo, tem gente com herpes zoster por causa disso aqui. Que os acadêmicos, os PhDs, tudo comprado a muito bom dinheiro pela OMS, estão falando que salva vidas. Você vê o canal do herege do Retorno de Jedi, tá lá, ó, o beijo salva vidas. Então, pessoal, está chegando o momento da separação do joio e do trigo. Esse momento é crucial. Pessoal, o momento, como se diz em inglês, we cannot compromise. Como eu poderia traduzir isso para o português? Nós não podemos dar brechas, não podemos dar isso aqui de brechas para o diabo. É sim, sim, não, não. Ah, mas se você não tomar o beijo aí do Funky Monkey, você vai perder o trabalho. Eu perco o trabalho. Você não vai poder comprar comida. Eu não vou comprar comida. Mas eu não vou abandonar a minha fé no meu Salvador, no meu Eloá, no meu Adonai. Está chegando esse momento, meus irmãos. A OMS, conforme foi anunciado aqui, também em outros canais, vai controlar o sistema de saúde de todos os países. Pelo menos o Bolsonaro disse que no Brasil não. E eu louvo e agradeço ao Todo-Poderoso por essa atitude dele. No Brasil não, ele disse. Mas aqui a OMS vai assumir o sistema de saúde. E eles vão vir pesado com esse Funky Monkey, que isso e que aquilo. Vocês estão vendo que a cada dia a mesma história está se repetindo. Estão aumentando casos aqui, ali, acolá, etc e tal, até que a OMS vai declarar uma outra pandemia. Eles vão, então, assumir o país, o sistema de saúde do país, e somente poderão sair, trabalhar, aqueles que receberem o Funky Monkey no braço. Muito cuidado com isso, pessoal.